E aí, pessoal? Muito bem, hoje a gente vai falar de perigo de contágio de doença venérea. Você sabia que isso é crime? Eu tenho certeza que tem gente que nem sabia que existia esse tipo penal, mas nós vamos falar dele, nós vamos falar sim, nós vamos enfrentá-lo. Vamos falar sobre o que é doença venérea, sobre se esse crime é de dano ou se é um crime de perigo, sobre o que acontece se você realmente transmitir a doença, enfim, vamos resolver todas as dúvidas sobre este crime, perigo de contágio de doença venérea. Ele está inserido, ele é o primeiro crime, na verdade, do capítulo 3 dos crimes contra a pessoa. O título 1, crimes contra a pessoa, é composto por uma série de capítulos. A gente já viu o capítulo 1 nos vídeos anteriores, os crimes contra a vida, o capítulo 2, o crime de lesão corporal. O capítulo 3 trata dos crimes de perigo. São crimes que não pretendem focar na lesão à vida ou à saúde, mas em colocar em perigo a vida e a saúde, a vida e a integridade física, são considerados bens jurídicos tão relevantes que eles são protegidos não só das agressões, mas são protegidos também de serem colocados em perigo. O legislador quer evitar essas condutas. E esse é o primeiro crime que está dentro desse capítulo, crimes de perigo. Você tem outro capítulo lá na frente do Código, calma, nós vamos chegar lá, nós vamos ver tudo. Tem outro capítulo lá na frente do Código que são os crimes de perigo contra a incolumidade pública. Incolumidade pública é a coletividade. Então, crimes que colocam em perigo a coletividade, incêndio, inundação, blá, blá, blá. Esse capítulo aqui são crimes de perigo contra a pessoa, são crimes de perigo individual. São crimes de perigo que atingem uma pessoa especificamente. Então, vamos analisar o primeiro desses crimes, que é o crime de perigo de contágio de doença venérea. Vamos aqui para nossa lousa. Então, tá aqui elementos do tipo e a forma qualificada. Olha só. O crime é o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Quando a gente analisa a parte especial, é importante destrinchar os elementos do tipo. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um dos elementos do tipo. Expor alguém, ou seja, colocar a pessoa ali, né, suscetível de contágio, expor alguém por meio de relações sexuais. Esse crime é o chamado, um dos crimes que é catalogado como crime de forma vinculada. Ele não é de forma livre, ele é de forma vinculada. Eu só posso praticar este delito através de relações sexuais. Se eu expuser alguém ao perigo de contágio de doença venérea, por exemplo, emprestando, sei lá, uma toalha, através de transfusão de sangue, qualquer outra forma de exposição a contágio não incide nesse delito. Em qual que incide? A gente vai ver mais pra frente. Você sabe que o Código Penal, ele é um cardápio bem completo. Quando a coisa não cai aqui, a coisa cai ali, enfim, em algum lugar a gente consegue encaixar. Mas não é esse delito aqui. Pode ser o crime do artigo 132, periclitação da vida e da saúde, pode até ser o crime do artigo 131, perigo de contágio de doença grave, mas não é esse. Esse crime é um crime de forma vinculada. Só dá para praticar através de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. O ato libidinoso é um ato também de cunho sexual, beleza? Então, como eu disse, empréstimo de objetos contaminados e etc., nada disso vai caracterizar esse delito aqui. Então, expor alguém por meio de relações sexuais a contágio de moléstia venérea. E aqui nós temos um outro problema. O código, como você sabe, meu caro amigo, minha cara amiga, ele é de 1940 e a própria terminologia dele muitas vezes é obsoleta, é desatualizada. Hoje não se fala mais, né? A Organização Mundial da Saúde, os documentos médicos não falam mais em doença venérea, é um termo meio antiquado, né? A gente fala em doença sexualmente transmissível, as famosas DSTs. Então, é isso, doença venérea, leia-se doença sexualmente
transmissível. Sífilis, gonorreia, né? São as doenças sexualmente transmissíveis. Detalhe, e eu pessoalmente já escrevi artigos sobre isso, não concordo com isso que eu vou falar agora, mas é um entendimento amplamente majoritário na doutrina, e a jurisprudência, honestamente, nesse crime aqui é muito parca, é muito pouca, né? Você não tem acórdãos do STF, do STJ relacionados a esse tema. Mas a doutrina entende que a AIDS não está inserida na categoria de doenças venéreas, porque não é uma doença exclusivamente transmitida pela via sexual. Fecha parênteses. Ou melhor, abre parênteses, né, Patrícia? Abre parênteses. A meu ver, isso é uma bobagem. Porque todas as outras doenças que eu narrei, a sífilis também não é. A sífilis pode ser transmitida pelo sangue, pode ser transmitida inclusive pela maternidade. Então, dizer que a AIDS não é exclusivamente transmitida por via de relação sexual, a meu ver, não excluiria a AIDS aqui, né? Não excluiria, mas o entendimento majoritário é de que a AIDS não é uma doença venérea e, portanto, não está dentro dessa tipificação. Não estaria dentro dessa tipificação. E final, de que sabe ou deve saber que está contaminado. E aqui a gente tem uma questão do elemento subjetivo do tipo. Como a gente sabe, todos os tipos penais são dolosos, salvo os que têm previsão de forma culposa. Então esse tipo penal que não tem previsão de forma culposa, ele também é doloso. Só que o dolo dele, presta atenção, o dolo dele é de perigo. Não é um dolo de dano. Né? A minha intenção não é transmitir a doença. Se for, você já vai ver. Caramba, você já vai ver. Mas a intenção não é transmitir a doença. A minha intenção é apenas expor a pessoa. Com dolo direto, eu realmente quero expor a pessoa, sei lá por quê, sadismo, o que quer que seja, ou dolo eventual. Né? Eu não estou nem aí de expor a pessoa, eu exponho mesmo. Mas é preciso que haja dolo. E para que haja esse dolo, é preciso que eu saiba ou deva saber estar contaminado. Saiba, é bem simples, eu fui lá, fiz um teste, caramba, eu estou com sífilis, vou lá e transo com uma pessoa, né, sem proteção, eu sei que eu estou contaminado, eu estou no mínimo expondo a pessoa com dolo eventual, beleza? Agora, o deve saber depende mais da análise do caso concreto. O fato é que para que isso não acabe recaindo na culpa, e a culpa que não tem previsão, é preciso do dolo, é preciso que haja motivos concretos para que o agente desconfie que é portador daquela doença venérea. Então, quando fala deve saber, né? Ah, mas caramba, você não faz check-up todo ano? Você deveria fazer. Não é nesse sentido. O deve saber aqui é, puxa, você tinha sintomas, você tinha uma bereba, você tinha um gânglio, você tinha um treco, você tinha um pus, e aí você não desconfiou que tinha uma coisa errada, né? Que você tinha uma doença venérea? É nesse sentido, né? O agente que tem fortes motivos ou tem fundada suspeita para saber que está portando uma doença venérea, e que mesmo assim, né, não tá nem aí e expõe a vítima a risco. Deu para entender? Então, vamos de novo. Expor por meio de relações sexuais. E se for por outro meio? Não é esse crime. Ao contágio de doença venérea. E se for outra doença? Não é esse crime. E terceiro, que sabe ou deve saber estar contaminado. E se não souber, não é esse crime. Beleza? Tranquilo? Entendeu os elementos aqui do tipo? Última questão a respeito ainda dos elementos do tipo para a gente ir para a forma qualificada. E se a vítima, isso tem diretamente a ver com o que está aqui embaixo, ó, é um crime de ação penal condicionada à representação. Até porque é um crime cuja prova vai invadir a intimidade da vítima, concorda? Ah, você transou sem camisinha, transou de camisinha, vai invadir a intimidade da vítima. Portanto, é preciso que a vítima queira também se expor, né? Se expor processualmente, não se expor à doença, se expor processualmente. Bem, a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: e se a vítima sabe, né? Eu sei lá, meu marido tem uma doença venérea, mas eu quero ficar com ele, eu quero transar sem camisinha, eu não tô nem aí e vamos em frente. O
consentimento da vítima excluiria o crime? Polêmico, polêmico, alerta de polêmica. Olha, todas as questões relacionadas ao consentimento do ofendido, nessa parte do Código Penal dos crimes contra a pessoa, tem muita polêmica, né? Se o direito é disponível ou se o direito é indisponível. Seria o direito disponível, seria o direito indisponível. Como a gente sabe, quando o direito for disponível, o consentimento do ofendido vai excluir a ilicitude. O fato seria típico, mas não seria ilícito, porque a própria vítima consentiu. O entendimento da doutrina, mais uma vez, essas coisas dificilmente chegam nos tribunais, e aí eu quero até debater e quero saber a tua opinião. O que você pensa? Eu sou uma pessoa, eu vou confessar para você, eu sou uma pessoa muito liberal, eu sou muito contrária, eu pessoalmente, estou aqui me expondo, eu sou muito contrária ao paternalismo estatal, ao paternalismo penal. Eu, sinceramente, eu acho que pessoas maiores e capazes, elas têm que poder decidir sobre a sua vida, que riscos elas querem correr, e, enfim, é minha posição. Mas nós ainda temos uma concepção muito forte de que existem bens indisponíveis, de que a vida é um bem indisponível. Isso é francamente majoritário, embora eu discorde. A vida é um bem indisponível. E também de que a integridade física, quanto a ofensas graves, e aí o que são ofensas graves, né? Mas quanto a ofensas graves, a integridade física também é indisponível. Ou seja, eu não posso permitir que alguém decepe meu braço, entendeu? Eu posso permitir que alguém provoque em mim uma lesão leve. Imagina que numa relação sexual sadomasoquista eu peço pro meu marido me dar um tapa na cara. Aí sim, em relação a lesões leves, estaria dentro da minha disponibilidade, mas em relação a lesões graves, gravíssimas, não. Enfim, aqui, como a gente não sabe que tipo de ofensa à saúde vai ser o contágio da doença venérea, o que eu quero dizer é que depende do caso concreto, o fato da vítima consentir. A priori, se você for ler os livros de doutrina mais clássicos, a priori, a integridade física é, em princípio, um bem indisponível, então o consentimento da vítima não teria qualquer repercussão, não teria. Só que aqui temos um detalhe, o crime de ação penal pública é condicionado à representação. Então, no final das contas, essa questão de se a vítima consentiu ou não consentiu, ela não tem um impacto direto no âmbito penal, mas ela acaba tendo um impacto no âmbito processual. Por quê? Porque se a vítima consentiu, ela não vai ter interesse em depois oferecer a representação. Ou se a vítima não consentiu, aí sim ela tem interesse em oferecer a representação. Então, embora, é isso que eu quero que você fique dessa discussão toda, embora o consentimento, segundo posição majoritária da doutrina, não tenha o condão de excluir a ilicitude, neste caso, não tenha o condão de excluir a ilicitude, nesse caso, o fato é de que se a vítima concorda com essa exposição, ela não terá interesse em apresentar a representação. Beleza? Muito bem. Agora, você se lembra que eu falei que esse era um crime de perigo. É um crime em que eu não posso querer transmitir a doença. Não é que o cara quer passar sífilis, não quer transmitir a doença. Então, o que acontece se o agente quiser? Se a intenção do agente é transmitir a moléstia, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. E essa é uma figura curiosa, porque essa é uma figura qualificada, é um crime qualificado. Cuidado, não é qualificado pelo resultado, porque não é o resultado, é qualificado pela intenção. É um crime qualificado pela intenção. Mas é curioso, porque embora o crime seja um crime de perigo, em que o meu dolo é o dolo de perigo, nessa forma qualificada tem um dolo de dano. A forma qualificada tem um dolo de dano. Ou seja, se eu só quero expor, sei lá, porque eu não tô afim de usar camisinha, porque
eu não tô nem aí com a vida alheia, enfim, se eu só quero expor, forma simples. Mas se provar que eu quero transmitir a doença, que a minha intenção é de transmitir a doença, aí se enquadra na forma qualificada. Beleza? Muito bem. Então, sem intenção de transmitir, forma simples, com a intenção de transmitir, forma qualificada. E aí, a última pergunta a respeito desse crime é uma pergunta também que tem uma certa polêmica. Eu vou dar aqui a minha posição, e é de fato a posição majoritária na doutrina, nesse caso eu e Dona Doutrina concordamos, mas é quando a doença é efetivamente transmitida. E se efetivamente for transmitida a doença? Porque veja, para esse crime estar consumado, não é necessário que a doença esteja transmitida. Claro, como o sol, não é preciso, porque o crime é expor a perigo, expor ao risco. Isso já consuma o crime. Então, quando é que se consuma esse crime? Aliás, é interessante a gente falar isso. Esse crime se consuma com a realização da relação sexual, né? Expor alguém por meio de relações sexuais. Então, com a realização da relação sexual, expondo a pessoa ao perigo, o crime já estará devidamente consumado. Beleza? Mas e se houver mesmo o contágio da doença venérea? Bem, embora o código ele não resolva essa questão, quando do perigo efetivamente resultar o dano, ele só diz quando houver intenção do dano, mas não quando do perigo efetivamente resultar o dano. A lógica que preside, que rege a questão da relação entre os crimes de perigo e crime de dano, né, ou pelo menos que deveria reger a relação entre crime de perigo e crime de dano, é que o crime de perigo é uma antecipação da tutela penal. Ou seja, o crime de perigo, ele visa proteger o bem jurídico antes mesmo que ele seja agredido, para evitar que ele seja agredido. Então ele é uma antecipação da proteção ao bem jurídico. Mas se nós já tivermos alcançado a fase do dano, se efetivamente houver dano, eu não puno mais o perigo, né, que foi apenas um meio, eu puno o final da história, que é o crime de dano. Ou seja, o crime de dano absorve o crime de perigo. Isso é a lógica que deveria reger o Código Penal inteiro. A gente vai ver aqui no canal que a gente tem várias exceções, situações em que essa lógica acaba furando, mas essa é a lógica. Portanto, dentro dessa premissa, se efetivamente houver o contágio da doença venérea, haverá uma agressão à integridade física ou à saúde, ou haverá uma agressão à saúde, sem dúvida, e portanto o agente responde pela lesão corporal grave, gravíssima, enfim, o que quer que seja que tenha como consequência lesão corporal. Então, se houver a transmissão, lesão corporal. Se não houver a transmissão, a mera exposição a perigo é o crime aqui. A exposição a perigo só com dolo de perigo, forma simples. A exposição a perigo com dolo, com a intenção de transmitir a doença, mesmo que sem transmiti-la, é o crime aqui na sua forma qualificada. É curioso porque essa forma qualificada, portanto, é como se fosse, se eu tinha intenção, mas não transmiti, dentro da lógica eu deveria responder pelo quê? Por uma tentativa de lesão corporal. Mas aqui essa tentativa de lesão corporal foi elevada à categoria de crime autônomo. Então é como se esse parágrafo primeiro punisse como perigo de contágio de doença venérea qualificado, uma tentativa de lesão corporal. É isso, mas aí eu não puno a tentativa de lesão corporal, só puno o crime de perigo qualificado. Se houver efetivamente o contágio, aí sim eu puno o crime de dano, ou seja, eu puno a lesão corporal. Tá certo? Muito bem! É isso, você já sabe tudo sobre perigo de contágio de doença venérea. A gente destrinchou o crime. Mas você já sabe que se sobrar alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, nossa, pensei num caso aqui, Patrícia, me diga o que aconteceria neste caso X. Você já sabe, você me escreve que eu te respondo, tá bom? Bons estudos e até a próxima!